Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Israel. Hoje eu vim com uma notícia não muito boa. O portal Guia-me publicou nesta semana que um pastor apoiado por missionários brasileiros foi atacado e preso na Índia. O pastor ele realizava um culto em sua casa quando foi cercado por um grupo de extremistas hindus e retirado à força. A perseguição tem sido uma realidade para as igrejas na Índia. O pastor é apoiado pelo projeto Mahila e Companhia, que tem a liderança de um casal de missionários brasileiros e está preso há mais de um mês na Índia, após um ataque de hindus extremistas na sua casa. Infelizmente, a perseguição chegou à nossa porta, afirma Karen Aires, fundadora do Mahila e Companhia no Brasil. Em 2 de novembro, o pastor Ivan, que está com nome fictício, realizava um culto em sua casa quando foi surpreendido pelos hindus que cercaram sua residência e o retirou à força. O grupo foi apoiado pela polícia que incriminou o pastor em flagrante. Na semana, os cristãos locais conseguiram contratar um advogado para intervir na soltura do pastor, mas o pedido de fiança foi recusado. O caso foi transferido para um tribunal de segunda instância. O fato em si já é crítico, mas o agravante é que a esposa do pastor que estava grávida foi internada no mesmo dia e deu à luz em uma cesárea de emergência. A esposa foi uma das vítimas de tráfico humano resgatadas pelo projeto junto com o pastor. Ela tem sido uma parceira no trabalho no trabalho evangelístico, onde eles realizam os cultos domésticos com pessoas em vulnerabilidade. O pastor e a esposa já tinham um menino de 1 ano e agora tem uma menina de 1 mês. Ela passou 20 dias internada depois do parto. Por causa de todo o estresse, seus pontos se rompiam e seu corpo não se adaptava à recuperação. No último domingo, dia 4 de dezembro, a diretoria executiva do projeto Mahila na Índia levou a esposa e seus filhos para um local seguro. No entanto, eles precisam de doações para se manter. As necessidades imediatas são os cuidados médicos e os itens para o bebê. Eles pagam o aluguel da casa onde moram, no interior, e vivem de ofertas do trabalho como pastor. Ela está literalmente dependendo de nós. A única família que ela tem somos nós da organização, afirma a Karen da organização Mahila. A perseguição na Índia é uma realidade. Ivan é um dos pastores do grupo. Uma organização cristã que atua na prevenção, resgate e acolhimento de vítimas de tráfico humano. O projeto já tem 2 casas, abriga 54 meninas em vulnerabilidade no norte da Índia, uma das maiores rotas de tráfico humano do país, uma das regiões menos alcançadas pelo Evangelho. O pastor e a esposa moraram na Índia por 7 anos e fundaram a segunda casa de acolhimento. A primeira foi iniciada por indianos há 12 anos. Desde então, eles têm servido os mais vulneráveis no país, apesar da perseguição. A perseguição aos grupos minoritários na Índia não é de hoje. O hinduísmo não é apenas uma religião, é uma cosmovisão. Eles tiram toda a base moral, ideológica e conduta da vida a partir do hinduísmo. As pessoas já nascem na Índia como hindu. Se eu nasci no Brasil, por exemplo, nunca serei de fato hinduísta, dentro dessa perspectiva. Tudo que é fora do hinduísmo não é puro. Isso que é o que eles acreditam. A situação se intensificou com as leis anti-conversão, que fomentam ainda mais os hindus radicais. Veja como é grave. Olha só esse relato. Antes era algo que acontecia no interior. Missionários eram impedidos de entrar no país. Hoje estamos falando de vidas sendo ceifadas por causa do extremismo. Eles não consideram esse tipo de coisa como terrorismo, afinal estão dentro da Constituição indiana. Mas se avaliarmos a partir da perspectiva dos direitos internacionais e do direito humano básico, está sendo cerceado. A repreensão às religiões minoritárias se intensificou nos últimos 5 anos, especialmente com a ascensão do Partido do Povo Indiano, um dos principais do país que carrega bandeiras do nacionalismo e da identidade hindu. Na Índia, o cristianismo é uma religião de pobres. Lá existe a questão das castas. Então, por ser pobre e vir de uma casta baixa, então você não tem nenhum tipo de apoio, a não ser que isso venha de fora, o que afeta a situação econômica dos pastores. As pessoas que mais sofrem com a perseguição não são os missionários, são os nativos, são eles que estão ali no dia a dia, Eles vivem em situação precária, os recursos da igreja não são autossustentáveis,
É diferente, por exemplo, da igreja brasileira, que movimenta milhões de reais. E como que a gente pode apoiar e ajudar na prática? 95% das doações do projeto vem dos Estados Unidos. Essa é uma evidência do quanto a igreja brasileira precisa se engajar nas missões. A igreja brasileira, infelizmente, se vangloria por ser um celeiro de nações, mas em vez de enviar seus missionários, os retém, tanto financeiramente como em mão de obra. Apesar das lindas promessas, pecamos muito em relação ao envio, diz Karen. Para mudar esse quadro, ela acredita que uma das soluções é apoiar os missionários que estão em campo e enviar missionários bem treinados para exercer um trabalho integral e não com foco apenas em evangelização. Porém, a missionária lembra que não é preciso inventar a roda. Já temos muitas agências missionárias. Precisamos dar a mão para essas agências e sermos catalisadores de recursos e envio missionário. Ajude o pastor e as vítimas do tráfico humano. Diante da notícia da prisão, Karen prontamente espalhou mensagens em diversos grupos, redes sociais, e muitos se mobilizaram. Eles estão correndo risco de vida, não tínhamos dinheiro em caixa para fazer algo, pela graça de Deus conseguimos os recursos para ajudá-lo em menos de 48 horas, disse ela. No entanto, as necessidades do projeto são imensas. Para ter uma base da organização, funciona apenas 50% do orçamento ideal. O nosso custo mensal é de R$ 15.000 e hoje temos menos de 7 mil, diz Karen mais uma vez. É possível apadrinhar uma menina e ser um parceiro mensal de Marilá e companhia. O valor para manter uma criança é de cerca de R$ 400, mas é possível iniciar o apadrinhamento a partir de R$ 70. Procure marilá.com, Marilá e companhia. No caso da família do pastor, o projeto precisa de R$ 1.000 mensais por um período de 4 a 6 meses, a fim de dar suporte à esposa e aos filhos pequenos enquanto o caso segue na justiça. Cara, lembra que 3 formas práticas de ajudar a Marilá e companhia: fazendo doações, oferecendo espaço para treinamento e testemunho nas igrejas e compartilhando conteúdo da organização nas redes sociais. Mas a ajuda essencial é feita em oração. Precisamos de grupos de intercessão e pessoas que se coloquem na brecha. Ore para que o pastor seja inocentado o mais rápido possível e que a corte seja favorável e não seja corrupta no processo. Ore para que a esposa se recupere rapidamente e encontre forças em Deus. Ore para que a igreja local seja fortalecida e não se disperse. E ore para que o pastor seja a luz ali dentro da prisão. Apoie o projeto. Doações. Pode ser via Pix, eu vou colocar no link aqui abaixo do vídeo. E pelo Instagram. Eu vou também deixar o Instagram aqui do projeto para você que deseja ajudar e apoiar este projeto. Você que sente no coração. Bem? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E oremos pelos cristãos perseguidos no mundo.